TV Artilheiro. Copa do Brasil. Um resultado interessante para o Vila, que saiu perdendo e leva esse empate para Goiânia para o jogo da volta nesta terceira fase da Copa do Brasil. Como é que o senhor viu essa partida de hoje? Satisfação falar contigo mais uma vez. Boa noite, Emerson. Boa noite, a satisfação minha, estou falando com o pessoal de Goiânia, o pessoal aqui do Ceará também. Cara, eu vi que foi um jogo onde, em boa parte, nós tomamos a iniciativa do jogo. Em outros momentos, a equipe do Ferroviário também trabalhou muito a bola, a equipe que tem característica de toque de bola. Assim, usando um termo que está na moda, né? Eles baixam as linhas de marcação e tentam jogar no erro do adversário. E por uma infelicidade de a gente ter saído atrás, o jogo ficou um pouquinho a feição deles, né, para contragolpe. Fomos inteligentes, as alterações fizeram com que a equipe crescesse de produção. Não criamos muitas oportunidades, mas criamos algumas que poderíamos ser mais eficientes, e numa delas aí o que empatou o jogo, e depois o jogo ele se transcorreu de uma maneira onde o Ferroviário ele passou mais ainda a administrar o resultado e a gente tentando furar o bloqueio. Então foi um resultado que é importante. Nós viemos aqui para vencer o jogo, mas nós estamos levando para Goiânia um jogo onde nós temos que vencer. Vamos ter o apoio da nossa torcida, vamos ter o Serra Dourada e esperamos estar num dia muito feliz para que a gente possa conseguir avançar mais uma fase. O Emerson, Vila Nova toda a vida se caracterizou, desculpa meu amigo, toda a vida o Vila Nova se caracterizou por essa condição. Se não dá na técnica, vai na garra, né? Se não dá na técnica, vai na luta, vai na raça. Eu acho que foi mais ou menos assim, o time não estava bem tecnicamente, mas o time lutou, se impôs, até conseguir o resultado. Eu coloco outro fator, organização. Nosso time é muito organizado. Você vê que o Ferroviário tem jogadores rápidos, meio campo à frente, jogadores perigosos. Eu acompanhei o jogo deles contra o Fortaleza no último domingo. Mesmo sendo um placar de 3-1 para o Fortaleza, o Ferroviário criou oportunidades, o Boeck trabalhou no jogo, né? E hoje eles tiveram, principalmente no primeiro tempo, uma ou duas situações, mas o Matheus Pazinato não fez nenhuma defesa assim considerada difícil. Nós, como eu falei, faltou um pouquinho mais de eficiência para a gente aproveitar, erramos bastante na questão técnica, muito pela questão da maratona que a gente vem enfrentando. A gente vê alguns jogadores já desgastados. Isso aí não serve de desculpa, nós temos que ser criativos, né, para a gente arrumar a solução, mas talvez esse seja um dos grandes motivos. Então, quando no futebol você tem três pilares importantes e um fator que é muito importante. Você tem a questão física, nosso time está muito bem fisicamente. Tem a questão técnica, talvez não tivemos um bom dia, e tem a questão tática, onde a nossa equipe é uma equipe muito organizada. E um fator muito importante, nós estamos formando um grupo muito forte mentalmente. Já não é a primeira vez que a gente sai atrás e a gente tem a força de recuperação para buscar o resultado. Ô Emerson, por que o Vila de hoje não foi aquele Vila que a gente está acostumado a ver, com muita velocidade pelos lados do campo, criando bastante a todo momento, tanto com o Matheus Anderson de um lado como do Reis pelo outro? Por que o Vila foi diferente hoje? Não conseguiu ter essa mesma velocidade aqui em Fortaleza? Paulo Francisco. A tua pergunta é muito inteligente. E me dá a oportunidade de eu desenhar para o torcedor que não teve oportunidade de estar aqui, saber o que aconteceu. Por que a gente não teve tanta velocidade? O Ferroviário ele baixou a linha. O último atacante deles, quando a gente tem a bola, o Mota, o Valdo Bacabal e depois o Mota, eles ficam posicionados na linha do meio campo. Eles baixam a linha e defendem 40 metros. A defesa deles fica posicionada mais ou menos na linha da grande área. Então você não tem espaço para fazer a velocidade, certo? Quando a gente fez algumas jogadas de velocidade foi quando nós roubamos a bola do nosso campo e saímos com espaço para fazer as jogadas, né? Principalmente o Vinícius Leite no primeiro tempo, no segundo tempo, e o Keké também agora. Esse foi talvez o grande fator, né? E também porque a gente saiu atrás. Se nós tivéssemos saído na frente, nós forçaríamos ao Ferroviário que ele adiantasse um pouquinho a sua linha de marcação. Então, na minha opinião, esse foi um dos grandes motivos. Nós fomos inteligentes, proporcionamos poucos contra-ataques para o Ferroviário, tentamos entrar tocando a bola, né? Não conseguimos hoje, infelizmente, alguns jogadores não estavam num dia feliz tecnicamente, mas isso faz parte do jogo. Uma coisa que eu sempre cobro para os jogadores: ganhar, perder, estar num dia ruim tecnicamente, pode estar, mas não pode faltar comprometimento, não pode faltar doação.
porque isso aí é um DNA do nosso clube, DNA do Vila Nova, o DNA do nosso torcedor. Então é um grupo muito comprometido, é um grupo que se doa bastante e procura sempre se superar em busca dos resultados. Essa questão desses jogadores que você tem utilizado, talvez até alguém gosta de falar talismã, né? Os talismãs, o Keké e o Vinícius Leite também. Até que ponto é importante manter esses jogadores entre os reservas, por exemplo, para que eles deem essa dinâmica diferente sempre no segundo tempo? A característica deles é essa mesmo? Para ser titular, eles hoje ainda não estão dentro da sua ideia, Emerson? Não tem hoje... Volto a dizer para vocês, eu não procuro usar essas nomenclaturas titular e reserva. Hoje nós temos um grupo de 30 jogadores onde todos têm praticamente o mesmo nível. Não vou ser hipócrita mais uma vez. Nós temos alguns pilares dentro da equipe. Hoje, Matheus Pazinato, nós temos talvez hoje o Diego Jareta pela sua experiência, nós temos o Gaston, nós temos o Maguinho, temos o Giovani, temos o Ramon, que é um jogador com característica diferente do que eu tenho no elenco. O Reis também, e os demais jogadores, eles são muito iguais na questão técnica. O que acontece com esses jogadores de lado de campo é que eles sofrem um desgaste muito grande, e eu tenho que estar, às vezes, poupando um, segurando um, joga um tempo, depois eu coloco o outro para mudar um pouquinho o ritmo. Nesse jogo agora contra a Aparecidense, provavelmente a gente vai ter que fazer mais algumas alterações, sempre para manter a nossa equipe competitiva. E também, o que eu falo para os atletas, a gente às vezes tem uma estratégia para começar o jogo e outra para terminar. Vem dando certo, né? Infelizmente, como eu já coloquei aqui, a gente vem em busca da vitória, mas estamos levando um resultado importante, não perdemos mais uma vez. Conseguimos sair de uma situação delicada de estar perdendo e estamos levando a decisão para dentro de Goiânia. Já quero convocar o nosso torcedor que participe, que se mobilize. Não tem como, no jogo de volta nós não temos mais de 30 mil pessoas dentro do Serra Dourada. Nós vamos precisar muito do nosso torcedor. O nosso torcedor foi muito importante no jogo contra o Joinville, na eliminatória, e vai ser muito importante agora. Não podemos menosprezar a equipe do Ferroviário, é uma equipe muito bem treinada pelo Ademir Fonseca, tirou o Sport Recife lá na Ilha do Retiro e vai fazer um jogo muito competitivo conosco. A diferença vai ser o nosso torcedor. Contamos com o nosso torcedor no Serra Dourada nesse jogo muito importante. Emerson, você concorda que o melhor momento do Vila foi o início do jogo, assim, um domínio, chegou a acuar o time do Ferroviário e depois o jogo ficou meio igual, meio brigado? Você detectou o porquê disso? Pelo início eu pensei que seria até fácil, entre aspas. Não, nós teremos essa dificuldade. No começo nós trocamos vários passes e nós acuamos a equipe adversária. Depois nós começamos a perder a bola com muita facilidade. Vocês podem também estar falando aqui para o torcedor, e eu descrevi aqui, o gramado aqui do PV é um gramado que ele é pesado, né? Vem chovendo alguns dias aqui em Fortaleza, o gramado ele é um pouco pesado. Para o torcedor ter uma ideia, o Giovani no final da partida ele estava sentindo cãibra, o Giovani nunca sentiu cãibra na vida. É um touro e ele estava sentindo cãibra, né? Então isso fez com que a gente se desgastasse um pouquinho, mas depois nós fomos inteligentes. Eu acredito que o início do jogo, o início do primeiro tempo e o início do segundo tempo foram os nossos melhores momentos no jogo. Depois, como você falou, o jogo ficou igual, graças a Deus, e competência e superação dos jogadores. O Heitor, ele teve que sair machucado para a gente fazer o gol. Por isso que o torcedor, cara, tem que valorizar. Às vezes tem limitação técnica, mas esses jogadores eles estão indo no limite para ir buscar o resultado que o torcedor tanto quer para conquistar os objetivos do clube também. Queria até que você falasse dessa situação, ouvi-lo para saber a situação do Heitor. Eu vi que ele saiu na maca, teve que ser substituído após aquele lance. Queria que o senhor falasse a respeito da situação dele, se é algo que preocupa. E já emendando, hoje, para o Vila ter um padrão de jogo ideal, até já pensando em termos de Série B, o que falta para o Vila, talvez? Seria um camisa 10, claro, o Dudu vem fazendo essa função, né, em alguns jogos bem, em alguns jogos mal, hoje foi substituído no intervalo, mas o que falta nesse momento para o Vila, para fechar aquilo que o Emerson Maria quer, é um camisa 10 com características parecidas com a do Alain Mineiro, por exemplo? Primeiramente, em relação à situação do Heitor, eu não posso ser muito preciso aqui para vocês, porque eu conversei com os atletas e eu vim rapidamente. Eu procurei me informar, logicamente, da situação do jogador, da saúde dele, né? A primeira informação é que não é nada mais de grave, foi apenas um corte e ele vai levar os pontos, né? Mas depois aqui o médico, ou até o Almir, que é o massagista, ele pode estar passando para vocês a situação real do Heitor. Em relação a contratações, me perdoe vocês aqui e me perdoe torcedor. Eu não, depois de um jogo desse, depois de uma campanha
Eu estava falando agora, isso aí tem que ser bastante divulgado e o torcedor tem que sentir orgulho. São 4 equipes de Série A e de Série B, 4 não, 3 equipes que estão invictas no ano e nós somos uma delas. Então eu não posso estar falando, falta um camisa 2, um camisa 3, um camisa 4. Eu vou estar desmerecendo o esforço dos atletas. Agora o que eu posso adiantar para vocês, e já falei em outras entrevistas, ganhando, né, ou empatando, é que o nosso grupo não está pronto para a Série B ainda. Todos têm consciência disso e nós estamos muito atentos. Não adianta a gente trazer atletas que daqui a pouco vão tá só aumentando em quantidade o nosso grupo. Nós temos que trazer atletas de qualidade, melhores do que estão aqui. Então o departamento de futebol está atento e eu estou atento também. A gente está buscando bastante, está fazendo os contatos e pode ter certeza que para a Série B nós vamos ter alguns jogadores que vão agregar valor técnico e vão vir para nos ajudar. TV Artilheiro.